Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos falar de um texto um pouco mais delicado. O texto em questão é de 1 São João, capítulo 5, dos versículos 7 ao 8. O porquê que esse texto ele é tão delicado? Porque esse texto é o único texto na Bíblia que comprova a Santíssima Trindade. Então vamos ver o texto em si? Eu tenho aqui a King James de 1611. Eu vou usar ela porque ela está igualzinha às Bíblias João Ferreira de Almeida, que são mais comuns, ou as traduções da CCB. Olha só aqui como está o texto. 1 São João, capítulo 5, do versículo 7 em diante, que diz assim: Porque 3 são que dão testemunho no céu. Note agora, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Veja só, continuando no versículo 8. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Note o versículo 7. Se esse texto realmente for um texto verídico, então o Novo Testamento está corroborando com a Santíssima Trindade. Porém, esse texto ele não existe nos manuscritos mais antigos. É uma adulteração, é um acréscimo. Vamos ver aqui na Bíblia NVI como é que está o texto? Vamos lá? 1 São João, capítulo 5, do versículos 7 e 8. Olha só. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Uma boa diferença. Uma diferença que eu diria até mesmo gritante. Mas veja na descrição da Bíblia o que ela vem dizendo. Olha só aqui, versículo 5, do 7 ao 8. Nos diz assim: alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunho no céu. Olha agora, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os 3 são um, assim como a King James e algumas João Ferreira de Almeida vem trazendo. Continuando, e há 3 que testificam na terra, o Espírito. Olha só, note agora, isto não consta em nenhum manuscrito grego anterior ao século XII, ou ao século XVI, por assim dizer. Agora, vamos ver na Bíblia israelita. Vocês viram que a NVI falou que o texto foi acrescentado. Vamos ver como está escrito aqui na Bíblia israelita? Vamos lá então. 1 São João, capítulo 5, do versículo 7 e 8, que nos diz assim: Euhua, que significa Espírito, é o que dá testemunho, porque o Rua é a Emet, que significa verdade. Olha só agora, porque 3 os que testemunham, o Rua, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Uma diferença gritante para o texto da King James e de algumas João Ferreira de Almeida. Agora, tanto a King James de 1611 traduz da forma errada, sendo uma adulteração. A Bíblia NVI e a tradução Bíblia Israelita desmente isso, mostrando que é uma adulteração. Mas vamos ver na Bíblia de Jerusalém? Então vamos lá? Aqui no livro de João, capítulo 5, dos versículos 7 ao 8, que nos diz assim: Porque 3 são os que testemunham. Olha agora, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 tendem o mesmo fim. Olha que tem uma letrinha A para ir na nota de rodapé. O texto está traduzido da forma correta. Mas olha só a explicação que vem dizendo aqui sobre o versículo 7 e 8. Olha só o que o versículo é. É acrescido, ou seja, é um acréscimo na Vulgata.
de um inciso, aqui abaixo, entre parênteses, ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e das melhores da Vulgata, a qual parece ser uma glossa marginal, olha só, introduzida posteriormente no texto, que vem dizendo: pois há três que testemunham no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e esses três são um só. A própria Bíblia de Jerusalém vem dizendo que o texto é um acréscimo, ele não existe. Então, traduzir 1 João 5, versículos 7 e 8, e o Pai, e o Espírito Santo, e o Filho, os três são um só, é apenas uma tradução tendenciosa e manipulosa, a fim de promover a doutrina da Santíssima Trindade, que na verdade de santa não tem nada. Mas, para terminar, vou deixar aqui o vídeo do professor Fábio Sabino, falando um pouco sobre esse versículo da Bíblia. Assim, desde já, desejo a todos uma ótima noite e que fiquem com Deus e prestem atenção nas palavras do professor Fábio Sabino. 1 João 5, 7 e 8. Vamos lá, gente. Primeira coisa que as pessoas têm que entenderem é que 1 João 5, 7 e 8, senhores, ela só veio existir na Bíblia a partir do século 16 depois de Cristo, tá? Já começa por aí. Como assim, professor? Então só está dizendo que não existia? Não, senhores. 1 João capítulo 5, versículo 7 e o versículo 8, o versículo encerrava-se até a expressão martiruntes, tá? O texto recebido, conhecido texto recebido, adicionou a seguinte expressão: ento urano, ropate rologos, caito ágio pneuma, cai utoi ro3 em eisi. En, no céu, ropate o Pai, rologos o Verbo, caito ágio pneuma, o Santo Espírito, cai uto e estes, estes, três, en, um, eisi, são. Esses três são um, tá? Esse versículo aí, tá certo? Essas palavras são falsas e não têm o direito de ficar no Novo Testamento.